Ok, já estamos aqui prontos. Falta aí 2 minutos para a gente começar a nossa transmissão. Já são várias quartas-feiras, né? Oi, Miriam, tudo bom? Paz, Deus te abençoe. Eu não consigo enxergar todo mundo aqui. Clélia, Célia, Tatiana, muito bem, que legal. Gabi, Rosângela. Ô Gabriel, tudo bom? Maurivan. Isso, é muito bom. Esse é o nosso encontro das quartas-feiras. Eu acho que todos devem estar sentindo muita falta do grupo familiar e cá para nós, né? Essa nossa live não preenche o vazio que o grupo familiar deixa, né? Eu tenho certeza disso. A Aline também chegou, Beth, Daniel. Boa noite, Daniel. Paz. Amandinha. Que legal. Oi, Nena. Sejam todos bem-vindos. Eu estava falando aqui que a nossa live não preenche o vazio que o grupo familiar deixa, né? Essa aqui é uma tentativa da gente manter todos unidos, né? Todos juntos, num momento único, mas a gente não vê a hora de começar o grupo familiar, da gente poder se encontrar, né? Graças a Deus. Nós, pastores, já abrimos horários de aconselhamento, né? Cada um está com a sua agenda, a igreja voltou a atender, estamos atendendo com máscara, estamos atendendo com álcool gel, estamos atendendo em horários também bastante espaçados e estamos voltando devagar àquela rotina. Na verdade, a nossa rotina não mudou muito, né? Eu continuo indo para a igreja de manhã, de tarde, às vezes temos algumas reuniões administrativas ou de liderança na noite, mas Zenaide, tudo bem? E Marilda, que legal, nós estamos aí com quase 30 pessoas já, rapidamente o pessoal vai chegando, né? Então nós estamos com os horários de aconselhamento, com bastante espaço. Ontem nós tivemos, hoje, amanhã temos mais um, e estamos juntos, né, mais uma vez. E eu tenho ligado para algumas pessoas, eu tenho feito alguns contatos. Oi, Fábio, Tiago, Gustavo, estão chegando aí, todo mundo chegando. Lurdinha, e eu tenho feito contato com algumas pessoas e muitos têm dito, pastor, olha, às vezes bate um desânimo, às vezes dá assim, a gente sente um vazio, algumas pessoas estão com dificuldade de orar, estão com dificuldade de ler a Bíblia, esperam assim com muita ansiedade a chegada do culto, as lives dos jovens, né? Eu vejo que o pessoal segue tanto os jovens quanto adolescentes, os adultos, né? A gente está aí procurando de todas as formas saber que horas a igreja está fazendo alguma transmissão. Isso é muito bom, né? Isso demonstra que a gente sente falta mesmo, né? A igreja realmente é uma família. Marinês, Viviane, tudo bem? Fabricinha, que bom. E a gente sente mesmo que a gente é uma família, né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa de um afastamento desses para mensurar, né? Para medir o quanto a gente realmente precisa um do outro, o quanto aquele irmão, aquela irmã é importante para nós, quanta falta, né? A gente sente dos irmãos. Então, hoje nós anunciamos aí, né, numa divulgação, que a gente estaria falando como manter o ânimo, né, em meio à crise. Esse é o assunto que a gente vai, né, tentar conversar um pouquinho, quem sabe a gente consegue até interagir. Já são 8h03, né, e nós vamos começar cantando um cântico. Eu gosto de tocar música infantil, né? Eu sempre fiz louvor infantil lá na igreja. A música faz parte da minha vida desde criança. Eu primeiro comecei com acordeon, depois vim para o violão. Arrisquei baixo, arrisquei bateria e no fim acabei ficando com o Ministério da Palavra mesmo, que é
o chamado que Deus me deu. Mas eu amo, né, louvar a Deus. Jandira, Natália, estão chegando aí, glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Gente, deu branco agora. Há momentos que na vida, né? Isso, amém. Eu estava ensaiando até agora e acabou dando um branco aqui, mas o Espírito Santo já me deu o toque. Se você conhece, cante com a gente, tá? Vamos estar louvando a Deus nesse momento. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Senhor, nós estamos vivendo, ó Deus, um momento tão difícil, Pai. Um momento de perplexidade, Senhor. Um momento de tristeza para alguns. Nós sabemos que alguns estão bastante abatidos. Alguns estão sofrendo com ansiedade. Alguns estão sofrendo com a distância de entes queridos. Alguns estão sofrendo com a distância dos cultos presenciais, da reunião da igreja. Senhor, essa noite eu sonhava com as crianças da igreja, Senhor. Eu sonhava que as abraçava. E, ó Deus, isso faz com que a gente chegue às lágrimas, porque a gente sente muita falta. Verdadeiramente Tu estás no meio da congregação, e nós sentimos falta até mesmo do Senhor no meio da congregação, no meio dos irmãos. Quando nós podemos Te louvar, erguer as mãos para o céu, terminando um louvor, nós aplaudirmos o nome do Senhor. Deus, isso tem feito muita falta na nossa vida. E nós muitas vezes sentimos bater a porta do nosso coração uma pessoa horrível chamada desânimo, que muitas vezes tenta nos derrubar, tenta dizer palavras mentirosas nos nossos ouvidos. Por isso nós precisamos da Tua palavra, que é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor nos abençoe, a todos esses que estão agora, Senhor, chegando nessa sala de vídeo, que todos possamos a uma buscarmos do Senhor e recebermos o alimento, porque o Senhor satisfaz o faminto, o
Senhor responde aquele que bate, que pede, oh aleluia, que busca. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Como a gente comentou, hoje a gente pretende falar um pouquinho sobre essa questão do desânimo. Se você tem sentido desânimo nesses dias, coloca aí embaixo sim. Todos os sims que aparecerem aí, eu vou saber que são pessoas que têm passado por desânimo. Aí alguém pode perguntar, pastor, e o senhor tem sofrido com desânimo também nesses dias? Pior que sim. Também. A gente às vezes acorda pela manhã e já sabe que a nossa rotina não é aquela costumeira. A gente tem uma outra rotina, vai ter outro tipo de trabalho. Então, ao longo do dia, eu vou sempre pensando, poderia estar diferente, eu poderia já estar com outro tipo de planejamento, empreendendo algo diferente. Eu tenho algumas atividades extra da igreja, que é a participação no Colégio Nelson Fernandes, e eu olhei essa semana e está lá marcado na minha agenda. Nelson Fernandes, às 8 horas da manhã e às 13 da tarde, contato com os adolescentes lá. Culto de Santa Ceia, alguns tipos de reuniões que nós não estamos tendo. Então isso às vezes bate sim um desânimo, mas eu tenho procurado, através do louvor, da oração, do jejum e principalmente da leitura da palavra, ouvir Deus. E quando a gente ouve Deus, onde o Espírito Santo entra, o desânimo tem que sair. Então, eu também estou lutando com o desânimo. Daí, a mensagem de hoje, aquilo que a gente gostaria de conversar hoje, é um pouco, estou falando para mim, um pouco eu estou falando para você, e a gente vai aqui, tá vários sim aí, tá aparecendo vários colocando sim. Se você está lutando com o desânimo, coloque aí sim. Alguns irmãos não têm esse problema, eles têm já uma personalidade extrovertida, diferente, eles procuram alternativas, são pessoas versáteis, emocionalmente. E o Breno aí, chegou o Breno. Então a gente sabe que alguns vão lutar com desânimo, outros não. Mas assim, essa crise que se instalou, devido a esse afastamento social, essa pandemia, pegou a gente de surpresa. Ninguém estava preparado, eu não estava preparado para isso. Como eu disse aí algumas semanas atrás, eu estava viajando, saí de uma cidade, Santa Rita, voltei para a mesma cidade de Santa Rita, só que já era outra, estava tudo fechado, tudo diferente, as pessoas com medo, o semblante das pessoas já estava totalmente mudado, e então pegou todo mundo de surpresa. E do meu ponto de vista, o desânimo é algo muito perigoso, e o desânimo ele é perigoso porque ele é muito sutil. Às vezes a gente está desanimado e não percebe, é uma outra pessoa que vai perceber. Às vezes a gente vai assim, tapeando o dia, se entrega a algumas coisas, vai fazer algumas coisas para tentar não pensar muito naquilo, mas o desânimo ele é tão sutil que às vezes a gente não percebe. E quando a gente percebe, ele já é um sentimento que está sendo somatizado, ele já está fazendo parte do nosso corpo físico. O desânimo pode gerar até algumas doenças. Dizem, inclusive, que o desânimo produz até uma baixa no nosso sistema imunológico. Daí também é um grande problema a gente ficar desanimado, E se o desânimo não for resolvido, não for tratado, não for afastado, o que pode acontecer? A pessoa pode chegar ao desespero, a uma depressão, e alguns, se essa depressão for muito aguda, e eles não forem cercados de cuidado, de carinho, de atenção, eles podem até chegar a atentar contra a sua própria vida. Então, o desânimo realmente é uma coisa muito grave. E na noite passada, eu acordando assim de madrugada, pensando nesse assunto,
eu lembrei que a palavra ânimo, né, vem do latim, que significa alma, né? E a palavra animal vem exatamente dessa mesma raiz, né? O animal é animado, ele tem ânimo, ele se movimenta, né? Tem a ver com daí surgiu aquela expressão, né? Desenho animado. Porque quando surgiu o desenho animado, até então a gente conhecia desenhos parados, fixos, né? A pessoa pintava um quadro, desenhava uma gravura, até que alguém inventou, né? Descobriu que os quadros, sendo sobrepostos um ao outro, poderia dar uma ilusão de ótica, de movimento, e surgiu o desenho animado, é aquele que se movimenta, né? Então, a pessoa desanimada, normalmente ela fica mais parada, né? Mais morosa, mais centrada em si, né? O desânimo tira o ânimo, tira o movimento da pessoa. A pessoa deixa de se movimentar em todos os sentidos. E eu procurei também o sentido dessa palavra ânimo na Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Deus inspirou a Bíblia, inspirou o Velho Testamento dentro do idioma hebraico e alguns trechos no aramaico, e inspirou os escritores bíblicos do Novo Testamento a escrever em grego koiné. Esses são os idiomas originais da Bíblia. E no Novo Testamento, sempre que a palavra ânimo aparece, há a probabilidade de duas palavras gregas estarem em funcionamento. Uma é eutumos, que significa boa mente. Eutumos, boa mente. Então uma pessoa animada, ela está com a mente boa, ela está com a cabeça boa. Então ânimo significa pensar de maneira boa, pensar de maneira positiva, ver possibilidades atrás de dificuldades. Então uma pessoa animada é uma pessoa que transforma tudo ao redor dela, é uma pessoa que está sempre, é uma pessoa criativa, né? Então quando você perde a sua criatividade, quando você perde a sua vibração, quando você para de se movimentar, né, de atuar, de agir, de interagir, de participar, de querer estar junto, você está desanimando. E eu sei que algumas pessoas, por exemplo, gostam muito. Então o ânimo delas está fora. Então, nesse tempo em que a gente precisa, muitos de nós, ficarmos dentro de casa, e se o lar não for um ambiente agradável, um ambiente equilibrado, um ambiente de respeito, ele acaba sendo um ambiente pesado e isso vai empurrando a gente para baixo, a gente vai desanimando. E também as pessoas mais solitárias, né? Algumas pessoas têm a tendência a ser mais solitária, às vezes mora sozinha, ou a maior parte do dia na casa não tem ninguém, ou ela reveza, às vezes mora com o irmão, mora com a mãe, mora com o pai, mora com o tio, com a avó, e às vezes não se encontram, então ficar em casa muitas vezes é ficar sozinho, tudo isso gera desânimo. Eu fico pensando nas crianças, nos adolescentes que não estão na escola. Escola é aquela coisa, né? Que ele corre, ele entra aqui, toca sinal e vai, e sobe uma aula, um professor e outro, e vai para o recreio. Então, de repente, para tudo, né? Então, há esse desânimo. E uma outra palavra da Bíblia que fala sobre desânimo é uma palavra assim estranha, né? Tarsel, que significa confiança, coragem. Então, quando a Bíblia está falando de ânimo, ela está falando ou de uma boa mente ou de confiança e coragem. Então, quando a gente não está com a mente boa, a gente está desanimado. Se a gente está desanimado, a nossa cabeça não está muito boa. Nós precisamos estar sempre animados, né? E o ânimo tem muito a ver com confiança e com coragem, né? Eu lembro, por exemplo, de Elias. Elias é um homem muito corajoso, enfrentou 450 profetas de Baal. Até que Jezabel mandou um recado para ele e falou assim: olha, eu vou acabar com a sua raça. E ele se encolheu, ele se desanimou. Um grande herói bíblico que havia enfrentado uma grande batalha no Monte Carmelo, agora está escondido, desanimado dentro de uma caverna. Se aconteceu com Elias, acontece conosco, acontece com a gente.
Pode acontecer com você. Talvez esteja. Muitos colocaram sim aí, né? Confirmando que estão lutando contra o desânimo. Pois bem, eu queria compartilhar com você, então, um texto da Bíblia. Vai aparecer aí, eu vou pedir para a Lívia colocar, Hebreus capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Se você tem uma Bíblia na versão impressa, tá? Não mexe no celular, senão você sai da live, a Lívia já colocou lá, Hebreus 12, versículo 1 a 3, há um conselho de Deus, há uma palavra de Deus, há uma profecia de Deus que nos ajuda a vencer o desânimo. Como manter o ânimo em meio à crise? O Brasil está enfrentando agora uma situação bem complicada, porque eu não sei se você tem acompanhado na televisão, mas deu uma crescida no número de pessoas infectadas, como também o número de mortes. Eu não tenho aqui os números exatos, mas nesses últimos dias a coisa cresceu. E paralelamente a isso, nós estamos vivendo também uma crise na política. E existem pessoas que são muito obcecadas por notícias. E agora eu estava reparando aí que as TVs abertas, elas estão aumentando a carga horária na questão de notícia. Então você liga a televisão de manhã, de tarde ou de noite, está tendo telejornal. E se a gente fica obcecado por isso, isso tem a tendência de desanimar. Meu Deus, eu ligo a televisão, eu vejo lá o cemitério abrindo um monte de covas, tirando os caixões e colocando com aquelas retroescavadeiras de tanta gente que está morrendo. E não tem UTI, não tem leito, não tem isso, não tem aquilo. A gente vai recebendo esse monte de informação, isso tem a tendência de nos desanimar. Então, eu quero chamar a sua atenção agora para ouvir a Bíblia. Se nós ouvirmos apenas os telejornalistas, se nós ouvirmos apenas os analistas políticos, se nós ouvirmos apenas o Ministério da Saúde ou a Organização Mundial de Saúde, se a gente só ouvir isso, a tendência é a gente desanimar. Eu estou procurando pegar informações mais curtas e pontuais na internet do que me expor a isso. Que sempre atrás de todas essas notícias tem lá um fundo musical meio para baixo, joga a gente para baixo. Então é muito importante a gente estar informado, mas se informar de maneira certa, não permitir que o nosso emocional seja minado. Então vamos ouvir o que o nosso Deus, o nosso Criador tem para nos dizer. O que Deus tem para nos dizer é mais importante do que o presidente, do que o governador e do que o prefeito, com todo o respeito que eu tenho pelas autoridades. Deus está acima de todos eles. Jesus disse ser o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então a voz dele é a voz de quem conhece a história desde o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então vamos ouvir o que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, isso aí é o capítulo 11, o capítulo anterior, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Essa é a palavra que Deus tem para o seu povo. Essa é a palavra que Deus tem para você. Para que você não desanime, para que você não se canse, olhe para Jesus. Mantenha os olhos fixos em Jesus.
esse texto ele poderia ser dividido em 3 pontos. Eu não quero pregar aqui, eu acho que aqui é lugar de grupo familiar, e então a gente gostaria de ser mais interativo, mas eu vou evitar ser muito taxativo e passar para você alguma coisa pronta. Pense um pouquinho comigo. Esse texto termina dizendo: para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, obviamente, o que está antes disso são palavras proféticas de Deus para o seu povo não se desanimar. Nós precisamos manter o nosso ânimo firmado em Deus. Nós precisamos e podemos nos manter animados, apesar de muita gente aí ter entrado para pedir o auxílio do governo, não conseguiu, teve redução salarial, muitos, eu estou sabendo, já perderam o emprego. Então, essa avalanche de notícia ruim tem a tendência de nos empurrar para baixo mesmo. Mas hoje você está se expondo à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que essas coisas que nós acabamos de ler é para que a gente não se canse nem se desanime. Então vamos lá. Primeiro, começa o texto dizendo: portanto, também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Quem são essas nuvens de testemunhas? Se você for ver, nós estamos no capítulo 12. Na página anterior é o capítulo 11. O capítulo 11 tem uma galeria com o nome de várias pessoas, é uma lista de muitas pessoas que passaram por privações, provações, perseguições, lutas, está um nomezinho delas, né? E a gente pode encontrá-las na história desde o Antigo Testamento. O nome delas está lá, e elas superaram momentos críticos como esses que nós estamos passando. E sabe como elas superaram? Pela fé. Então, a lógica do autor de Hebreus é o seguinte: se você está desanimado, dá uma olhada para esses caras aqui do capítulo 11 e veja como eles conseguiram prevalecer. A fé deles não murchou, a fé deles não se apagou. Apesar de todos os problemas, surpresas, perplexidades, doenças, enfermidade, desemprego e perseguição que eles passaram, eles se mantiveram animados simplesmente porque eles acreditaram quando ninguém mais acreditava. Eles ficaram quando todo mundo saiu. Eles continuaram quando todo mundo desistiu. Eles foram até o fim quando muitos acabaram ficando pelo caminho. Então, essa é uma nuvem de testemunhas. E olha, nós não temos só os escritores hebreus. Na nossa igreja, nós temos muitos irmãos cujo testemunho é de grande valia para nós. Você sabe que quando eu estou desanimado, eu penso em alguns irmãos da igreja. Eu poderia até citar nomes aqui. E eu olho para a vida deles e falo: caramba, eles estão firmes lá, por que eu não vou ficar? Eles estão há tantos anos, passando por tantas dificuldades, e eu vejo eles entrando no culto. Tem irmão que quando eu vejo ele entrando no culto domingo à noite, só ele entrando lá, sem não abrir a boca, nem me cumprimentar, só a presença dele lá já enche meu coração. Eu já fico tão feliz porque eu conheço a vida dele, eu sei a luta que ele viveu, eu conheço parte da história dele, dela, e quando eu vejo ela entrando na igreja, eu falo: Senhor, só o Senhor para manter essa pessoa de pé. Então, nós temos muitas pessoas que estão ao nosso redor, e elas são sinais visíveis que comprovam que nós podemos permanecer assim, sem se cansar e sem desanimar. É a nuvem de testemunhas. São pessoas cuja biografia, tanto pessoas que já foram, como as pessoas que estão vivas hoje, a biografia delas é como se estivesse falando para nós: vai firme, continua, não desiste não. Pega a tua Bíblia, vai orar, louva a Deus, acredita, distribui currículo, vai no médico, faz o exame, volta lá de novo, você vai melhorar, acredite, ore a Deus, pede oração, não desista, não se canse e nem se desanime. Essa é a palavra do Senhor. Uma outra coisa que esse texto diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha
e do pecado que nos envolve. Você sabe que às vezes a gente se desanima porque a gente não resolve essas questões. Tem coisa nos atrapalhando. Por exemplo, você já foi no cinema e na sua frente tinha duas pessoas que toda hora ficavam levantando e sentando e conversando em voz alta uma com a outra? O que você faz? Você pagou caro o ingresso. Ou você fala para elas se aquietarem, ou você sai dali e vai para um outro lugar. É ou não é? Você resolve. Então, às vezes, o nosso desânimo são coisas que estão nos atrapalhando. E coisas que atrapalham a nossa fé, que atrapalham o nosso ânimo, que atrapalham a nossa disposição, meu Deus, vamos jogar fora. Vamos eliminar isso. Então, o que está desanimando você? O que está atrapalhando você? Qual é o pecado que está te estorvando, que está minando as tuas energias? É o que a palavra de Deus fala. Se a gente não quer se cansar nem se desanimar, primeiro, vamos olhar para as pessoas certas. Vamos nos inspirar com o testemunho delas. Segundo, vamos eliminar tudo que está nos atrapalhando. Bolas, se eu estou num cinema, paguei caro para entrar e tem um casal na frente, levante e senta e fica falando um com o outro, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que resolver isso aí. Eu lembro que eu tinha uma pinta aqui no braço, uma pinta que passava a mão, me machucava, às vezes eu passava, batia num poste, prendia na roupa, e eu precisei tirar, porque ela me incomodava, sempre me incomodava, era uma pinta bem alta, bem grande. E eu fui lá, o dermatologista me deu uma anestesia local, catou uma tesoura, e eu fiquei olhando para o teto, né? Quando eu levantei, que eu olhei para o avental dele, estava todo sujo de sangue. Ainda bem que eu não vi o sangue jorrar, mas o avental sujo eu vi. Mas tirou, acabou, não tem mais nada aqui, ó. Então, há coisas que a gente precisa resolver. O que está desanimando você? O que está entristecendo você? O que está te paralisando? O que está fazendo você ficar de cabeça baixa? É hora de você eliminar. A palavra de Deus está dizendo, livremo-nos. Isso aí não é Deus que vai fazer, é você. Tem coisas que só Deus faz, tem coisas que Ele pede que é a gente que tem que fazer. Eu tenho que me livrar de tudo que está me atrapalhando. E a minha pergunta para você é essa, o que está te atrapalhando? Tem alguma coisa que está te estorvando, que está te atrapalhando? Tem que tirar isso aí, tem que resolver. Às vezes pode ser alguma coisa que você está fazendo, alguém do seu relacionamento, talvez seja algum compromisso que você firmou e esse compromisso precisa... Você sabe que agora, nesse momento de crise, de arroxo salarial, de carestia, a gente tem que cortar algumas coisas. E justamente para a gente é o tempo de ficar no essencial, só naquilo sem o qual a gente não pode ficar. Então, esses são momentos de nós ouvirmos Deus falar. Tudo que te atrapalha, tira. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes de aventura em que o aviãozinho está prestes a chegar no aeroporto e o piloto olha e não tem combustível para chegar. Então, um dos que estão ali na tribulação falou, olha, nós temos aqui uma caixa de ferramenta, joga essa caixa de ferramenta fora, joga a caixa de ferramenta e vai jogando tudo que dentro do avião está fazendo peso no avião. O avião fica mais leve, consome menos combustível e ele chega e pousa com segurança. O que é que está fazendo peso morto na sua vida? Pense nisso. Pecados, coisas que são assim, como é que eu posso dizer? Coisas que atrapalham. Você sabe que a Bíblia é muito clara, né? Tem coisa que não é pecado, mas atrapalha. E tem coisa que é pecado. Então, o que é pecado, confessa, abandona e tal. Mas tem coisa que não é pecado. Mas está atrapalhando. Está prejudicando. Está impedindo você de usufruir das bênçãos que Deus tem para te dar. E por último, o texto fala assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Olha só, a vida, gente, é uma viagem. A gente tem um início e tem um destino. E eu posso escolher se eu vou viajar de primeira classe ou de segunda classe. Eu não estou me referindo à parte financeira.
Estou me referindo à parte emocional, à estrutura. Então pense numa coisa. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A vida é uma viagem e o roteiro foi definido por Deus. Só que para eu cumprir esse roteiro definido por Deus, eu tenho que estar de acordo com a vontade dele. Nós muitas vezes queremos viver do nosso jeito, a nossa maneira, sem levarmos em consideração a vontade de Deus. Então, nós vamos pagar mais caro. Nós vamos fazer muito zigue-zague. Se nós rendermos a nossa vontade à vontade de Deus e dizer como Maria, Senhor, se cumpre em mim a tua vontade, nós vamos entrar no roteiro de Deus. E o roteiro de Deus é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu talvez tivesse um outro roteiro para a minha vida, mas um dia eu entreguei minha vida para Jesus. E depois entreguei minha vida para o Espírito Santo. Senhor, eu não tenho mais vontade própria, não. Eu quero fazer a tua vontade. E foi aí que Deus então me chamou, que Deus mudou completamente o meu destino. E hoje eu estou aqui falando com você, porque um dia eu rendi a minha vontade à vontade de Deus. Se eu tivesse mantido a minha vontade, eu não sei onde estaria. Então, Deus tem um propósito para você. É uma corrida, é uma carreira. Eu procurei, hoje eu fucei muito em dicionário bíblico, fui no grego. Hoje eu estava lá, um rato de biblioteca, e eu descobri uma coisa assim que eu não sabia, que a palavra corrida, em algumas bíblias diz carreira, é assembleia de pessoas com o mesmo propósito. Olha só, que nós devemos correr com perseverança dentro dessa assembleia de pessoas que têm o mesmo propósito. É aquela multidão, aquela nuvem de testemunha. Então, isso é uma coisa muito louca, uma coisa muito bacana, uma coisa muito legal. Por quê? Porque apesar de nós sermos pessoas diferentes e Deus tem um propósito para cada um, o destino do cristão é um só, é glorificar a Deus com a sua vida, é transferir luz para esse mundo em trevas, na escuridão. Nós somos uma grande assembleia, estamos juntos, andando juntos na mesma direção, como se fosse uma maratona. Imagina uma maratona, todo mundo correndo, o troféu lá, tal. E o maratonista, o alvo dele não é ganhar o primeiro, segundo, terceiro lugar. O maratonista quer chegar, Ele quer chegar entre os primeiros, mas ele tem o foco dele é concluir a maratona, Então essa é a ideia. A vida é uma viagem e para a gente chegar lá no fim, olhos fitos em Jesus. Não tirar o olho de Jesus. Você sabe que o diabo, a grande estratégia dele é desviar o seu olhar, entendeu? Para outros objetos. Colocar o seu olhar em você, desviar seu olhar para um irmão que está cometendo pecado, desviar o teu olhar para alguma coisa que você não concorda na igreja, desviar o teu olhar para alguma pessoa que está prosperando, mas nem crente ela é. E aí você fica desviando o olhar de Jesus e perde o caminho, perde a rota, perde o mapa, perde o sinal do GPS. Sabe que tem gente que saiu tanto do caminho de Deus que o coração dele não recebe nem sinal de GPS, mas tão longe que ele está de Deus. Precisa se arrepender e pedir para o anjo trazer ele de volta. É brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas é isso aí. Então volta para os caminhos do Senhor. Eu tenho todas as lives, os cultos, eu tenho dito para o desviado, volta para Jesus. Você não quer voltar para aquela igreja de onde você saiu? Volta para uma outra, até você ficar forte. Você ficando forte, aí você procura aquela sua antiga igreja. Você está fortalecido, vai lá, se reconcilia, abraça os irmãos, abraça a liderança, Vamos estar junto nessa caminhada em nome de Jesus, tá bom? Então, não se distraia. Para manter o ânimo em tempos de crise, não existe outro caminho, tá? Foque, olhe para essas testemunhas, para esses irmãos cuja fé tem dado certo, apesar deles não serem perfeitos e apesar da vida deles não estar tão redondinha assim, eles estão firmados, eles estão seguros, eles estão tranquilos em Deus. Eles são uma base para você também colocar o seu pezinho e nesse momento pegar na mão de um aqui, pegar na mão do outro ali e vamos juntos seguir essa jornada, tá? Se livre de tudo o que você
vê que está te atrapalhando, tá? E vamos caminhar juntos com os olhos em Jesus. Porque afinal de contas, Jesus é lindo, né? Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Eu tenho tido assim momentos de oração, tenho pedido para o Senhor, Senhor, se revela a mim, eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero te conhecer, eu quero saber mais a teu respeito. Ele é maravilhoso, ele é lindo. E quando a gente coloca os olhos em Jesus, né, o mundo e os problemas ficam na sua dimensão original. Que o diabo gosta de aumentar os problemas, as dificuldades, né? Ele gosta de ilustrar o pecado, deixar o pecado bem brilhante para chamar nossa atenção. Mas na verdade, quando a gente contempla Jesus, tudo volta ao seu tamanho original, e quando a gente contempla Jesus, a gente vê ele do tamanho que ele é. Ele é imenso, ele é imenso, ele enche o céu e a terra, ele enche o cosmos. A glória de Deus está em todo lugar. E a glória de Deus está aqui nessa live. A glória de Deus está nesse ambiente espiritual. A glória de Deus está chegando agora aí na sua casa. A glória de Deus está enchendo o seu quarto, está enchendo a sua sala, está enchendo a sua cozinha, está enchendo o seu coração. Você já está sentindo o seu coração aquecido. John Wesley um dia disse isso. Ele estava buscando a salvação. Ele entrou numa igreja à noite e alguém estava falando ali, lendo um comentário da Epístola aos Romanos, e ele disse: meu coração ficou estranhamente aquecido e eu descobri que eu poderia confiar em Cristo e em Cristo somente. A glória de Deus está agora aí juntamente com você, não tenho dúvida disso. E nós vamos orar, vamos pedir que essa palavra realmente possa te sustentar, né? Eu vejo como a palavra de Deus sustenta. Outro dia eu estava na farmácia, tinha uma prateleira só de vitamina, todo tipo de vitamina. Vitamina para quem tem 5 anos, para quem tem 25 anos, para quem tem 50 anos, para quem tem 120 anos, todo tipo de vitamina. Eu falei, meu Deus do céu, se tudo isso aí funcionar, ninguém mais, os cemitérios vão ter que arrumar outra coisa para fazer, porque é uma coisa absurda. Mas, amados, só uma pessoa tem vida e vida com abundância para dar. É o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida. Vida que vitamina nenhuma pode dar. É a vida da alma, é a vida da ânima, é o ânimos, é o ânimo que a gente precisa para segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Você está com alguém aí perto? Eu vou dar a mão aqui para a Lívia vai dar a mão para a Gláucia. Tem alguém aí perto? E eu acho que na tua família pode dar mão, né? Em família pode dar mão, só não pode dar mão. Depois a gente passa álcool gel, tá tudo bem. Nós vamos dar nossas mãos e vamos orar, tá bom? E vamos pedir que o Senhor dê ânimo ao seu povo e renove a nossa fé em nome de Jesus. Oh, querido Pai amado, Deus maravilhoso, eu quero pedir aqui pela minha filha, a minha esposa, pedir pelo Lucas, meu filho que não está aqui, a sua noiva, pedir, meu Deus, pela minha mãe, pela minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, a minha cunhada, os meus cunhados, as minhas sobrinhas, meu sogro, minha sogra. Pedir, meu Deus, pelos meus queridos que estão sempre no meu coração. Deus, dá-nos ânimo. Eu quero pedir por todos que estão agora acompanhando essa live aqui. Senhor, que haja ânimo nesse coração. Deus, aumenta o ânimo dessa mulher. Aumenta o ânimo desse homem que está vivendo um drama agora, Senhor. Ah, Deus querido, não permita que o inimigo venha roubar esse pouquinho de ânimo que nós temos nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Nós nunca imaginávamos passar por isso. Problemas de ordem de saúde, problemas de emprego, financeiro, político. Para onde nós olhamos, passamos os canais da TV e só vemos más notícias. Por isso, Senhor, nós abrimos a Bíblia agora. E a Bíblia está nos dando uma ótima notícia. Que o Senhor já deixou o Teu Espírito Santo para que nós não venhamos a desanimar. Senhor, nós queremos ser como a águia. A águia, quando ela vê que a tempestade está vindo na sua direção, a maioria dos passarinhos voa no sentido contrário, mas a águia não. Ela aponta o seu bico em direção aonde exatamente está vindo a tempestade. E ela começa a bater as asas e passa por cima, faz do vento contrário a força motriz que vai colocá-la sobre as nuvens, até que ela possa ver que lá em cima o sol está brilhando. Pai, em nome de Jesus eu te peço
Que possamos fazer isso, recobrar o nosso ânimo, porque os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem aos céus com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não desanimam. Deus, fica conosco e nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpe a minha tosse, nós vamos cantar um cântico agora também muito antigo. Você quer água, Vai tomar água pior. Vamos cantar. Eu vou ver se eu lembro agora que deu branco também. Qual que era a outra? Não fixeis os olhos, acho que é. Pessoal mais antigo aí tá contente, porque na live sempre tem música antiga, porque ó a cor do cabelo aqui, ó, não tem jeito, tem que ser música antiga, né? Eu não consigo acompanhar a moçada. Não fixeis os olhos em nada mais que em Deus. Não fixeis os olhos em nada mais que em Deus. Não fixeis os olhos em nada mais. Não fixeis os olhos em nada mais. Não fixeis os olhos em nada mais que em Deus. Não adoreis a nada, nada mais que a Deus. Não adoreis a nada, nada mais que a Deus. Não adoreis a nada, nada mais. Não adoreis a nada, nada mais. Não adoreis a nada, nada mais que a Deus. Porque só Deus te sustentará. Porque só Deus te sustentará. Não fixeis os olhos em nada mais. Não adoreis a nada, nada mais. Porque só Deus te sustentará. Você quer cantar de novo? Vamos cantar de novo? Se quer cantar de novo, dá um sim aí, só para eu ver. Vamos cantar mais uma vez. Glória a Deus, estamos com mais de 70 pessoas, né? Que bacana. E eu sei que não são só essas 70, porque deve ter mais gente, né? Atrás do mesmo tablet, do mesmo notebook, do mesmo celular. Talvez estejamos exatamente com o número de pessoas que costumam frequentar o grupo familiar, 120, 130, talvez um pouco mais, né? Ah, a Clélia falou que quer cantar de novo, a Marlene também falou, vamos cantar de novo, pastor. É isso mesmo, tá? Glória a Deus, a Ana Sofia está assistindo, a Beth deu um sim, daquele bem sonoro, é bem a Beth, né? A Beth sendo a Beth mesmo, né? Legal, vamos lá. Deus é o nosso sustento, a Lívia está falando, Silvana também está dando um sim. Ó, mais 2 sim eu canto, ó lá, Célia, Regina também deu um sim. Então tá bom, então vamos cantar mais uma vez, glória a Deus. Não fixeis os olhos em nada mais que em Deus. Não fixeis os olhos em nada mais que em Deus. Não fixeis os olhos em nada mais. Não fixeis os olhos
bênção, né? Só olhar para o Senhor, que o nosso sustento vem do Senhor. Nunca nos esqueçamos, viu? Tem algumas pessoas com muito medo de pegar a enfermidade, muito medo. Veja, nós precisamos nos cuidar, mas nunca nos esquecer das promessas de Deus, tá bom? O dia da minha partida, o dia da minha morte, Deus sabe. E eu não vou nem um dia antes e nem um dia depois. Que eu entreguei minha vida para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus, você não nem um dia mais, nem um dia menos. Então, com base nisso, a gente vive em paz. O apóstolo Paulo dizia, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Então, eu quero que você se cuide, tá? Eu tenho ido trabalhar de máscara, tenho ido para... Quando saio, que eu saio muito pouco, às vezes passa 4, 5, 6 dias sem eu sair, só vou até a igreja e volto. Mas se eu for numa farmácia, num banco, eu vou de máscara, uso álcool gel, lavo as mãos, temos feito isso. Até mesmo nos aconselhamentos tem dito para as pessoas virem com máscara também. Esse cuidado nós temos que fazer, é nosso dever, é nossa obrigação, inclusive darmos exemplo. Mas medo não, porque 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deus tem promessas para nós. Nós só seremos atingidos quando o Senhor falou, agora vem que eu estou com vontade de começar uma vida nova com você. Aí nós vamos com Ele lá e lá vai ser tudo melhor. Paulo disse que era melhor morrer e estar com Cristo e a gente acredita no Paulo, né? O Paulo não estava blefando, o Paulo não estava de brincadeira, né? Ele foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Então deve ser uma coisa muito boa. Se o mundo que Deus criou aqui já é lindo, imagina a plenitude da glória como será, né? Tá bom, gente? Que horas são? Olha lá, 10:09. Muito feliz com a companhia de vocês. Cecília está ali, acho que eu não tinha cumprimentado ainda a Cecília. Ive, Ronaldo, Fabiana, Tatiana eu já falei. Quem mais? A Rosa, Amanda e... Isso, a Beth está lembrando aqui que sexta-feira tem a live do Desperta Débora, tá? Então, sexta, 8 horas, né? 8 horas a gente vai estar aí com a live do Desperta Débora, tá bom? A Luana também está lá. Falou que sábado vai ter live com a psicóloga Patrícia. Ah, sim. Os adolescentes. Sim, sábado que horas que vai ser? 18 horas. Sábado, às 18 horas, vai ter uma live com a psicóloga Patrícia, uma live para os adolescentes e pais, né? No Instagram. Vai estar no Instagram. Se você tem Instagram, você vai entrar lá no Adolescentes Vida em Cristo e você vai participar dessa live. Air, meu chapa, tá lá, ô Air, quanto tempo? O Airzinho a gente tem, eu chamo de Airzinho, né? Me chamar de Serginho também. A gente tem uma história aí antiga, longa, muito bacana, muitas aventuras, né? Também é um irmão em Cristo muito querido, muita saudade de todos lá dele, do Dinho, da Beth, do Henrique, né? Que gente legal. É isso aí, gente. Estamos chegando no final. Um grande abraço para todos. Esteja orando por nós. Tem live de oração agora 9h30. A Ive também está dando um recado. 9h30? É às 9h30 a live no Peru? Sim. Alguns têm feito assim, pastor, eu estou assistindo, mas eu não entendo nada o que eles falam. Mas eles estão falando. Então, você vai lá, quem sabe você aprende um pouquinho de espanhol, né? Então, entra lá, participa. Até porque são brasileiros falando espanhol. Então já é uma colher de chá pra gente, né? Se a gente ouvir um peruano falando espanhol, é bem mais difícil de entender. Então, com eles é mais fácil. A gente tem a dicção, né? Tem o sotaque, então isso ajuda a gente a aprender um pouquinho de espanhol. A Ivy está rindo lá, mas é verdade, né? É uma bênção ver um brasileiro falando inglês ou um brasileiro falando espanhol, porque a gente consegue, pelo sotaque, identificar algumas coisas, né? Então isso é muito bom. Tá bom, gente? Então esteja orando por mim, orem pelo pastor. Hoje, num dos aconselhamentos, a pessoa que eu aconselhei orou por mim
E eu falei para ela assim, olha, muita gente pensa assim, orar para o pastor para quê? O pastor já sabe tudo, é um homem de fé e tal, mas não é assim não, né? A gente, muitas vezes no púlpito ou numa live, a gente está ali firme, forte, mas muitas vezes a gente acorda lá embaixo e precisa do Senhor, precisa de oração, precisa do Espírito Santo. Então, vamos continuar firme, orem por mim, eu tenho orado por vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos juntos, sempre juntos, em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo para todos. Quarta-feira que vem estaremos aqui mais uma vez.